Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você está vendo esse vídeo, porém esse vídeo serve para a gente resolver algumas questões do Enem, na verdade uma só, né? Enfim, essa é a questão 161 do caderno azul, perfeito? Questão padrãozinha. E observe, só de você bater o olho na questão, tá vendo esse símbolo? Esse símbolo representa o quê? Representa escala, certo? Se é uma questão de escala, se você pratica muito, faça logo, porque não é difícil, certo? Se for difícil, você pula, faz outra hora. Mas na maioria dos casos não é difícil, então vamos resolver ela com alguma calma, perfeito? Ó, uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Este cliente solicitou a inclusão de uma varanda em forma de L, certo? A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas, indicadas em centímetros, representam os valores das dimensões da varanda na escala de 1 para 50. Como é que significa? Como é que a gente representa essa escala? Para cada 1 centímetro do tamanho fictício, existem 50 centímetros do tamanho real. E aí, quando você vê escala, caso na questão não diga, sempre vai ser em centímetros, tá certo? Se existe uma escada com, com um comprimento X, eu posso fazer uma escala dela, tá certo? Essa é a ideia. 1 significa, no caso, o numerador primeiro significa o tamanho fictício e o 50 representa o tamanho real dessa figura, tá certo? E aí durante a questão a gente vai analisar. E aqui tem a figura escolhida. E aí observe o comando da questão. A medida real. Se a medida real, então a gente vai ter a medida fictícia em algum lugar aí. A medida real da área da varanda em metro quadrado é quanto? Se você nos acompanha no Instagram e há uma semana antes da prova você participou de algum aulão, revisão, a gente falou sobre escalas quando está em área, quando está em volume ou quando tem só uma dimensão. Vamos analisar em cima deste fator, tá certo? Perceba que aqui ele quer saber a medida real da área da varanda. Porém, a gente sabe a área fictícia, a gente não sabe a área fictícia. Se ele quer a área real da varanda, primeiro a gente tem que saber qual é a área da nossa planificação. Então, a gente precisa calcular a área dessa varanda aqui para poder fazer as relações. Ou seja, qual é a relação? Se a área dessa varanda é um valor, qual será a área real? E aí a gente vai partir para onde? Para a escala, porque a escala está indicando essa proporção. Então vamos analisar. Como a gente vai calcular a área dessa varanda? Perceba que aqui eu já dividi ela, tá certo? Aí que ela estava inteira, mas eu passei essa listinha para você perceber que aqui a gente consegue fazer dois retângulos, esse comprido e esse menorzinho. Então, qual vai ser o ajuste? O ajuste é calcular a área desse retângulozão, calcular a área desse aqui, somar e fechou. Deu o resultado e acabou com a nossa conta. Por quê? E aí é só colocar os valores. Ó. Aqui a gente tem essa altura de 18,4 centímetros. Aqui a gente tem uma base de 4 centímetros, que é a mesma daqui. E aqui a gente tem quanto? Tem 16? Não. Se já tem 4 aqui, a gente não tem mais 16, a gente tem 12 aqui. E aí sim está na proporção. E aí, como a gente vai calcular? A gente tem que somar a área dessas duas figuras. Então eu vou chamar aqui de 1, que eu vou chamar de 2, tá certo? Só para diferenciar. A área total da varanda é a soma dessas duas. Então, primeiramente, vamos calcular a área 1. E é um retângulo. Se é um retângulo, é base vezes altura. Essa aqui é a primeira fórmula que a gente vê em geometria plana. Então, a área de 1 vai ser, quem é a base? 4. Vezes, quem é a altura? 18,4. Então, para ficar melhor, a gente vai fazer essa conta só para ilustrar, tá certo? Então, a área vai ser 18,4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 8 dá 32, com 1, 33. Vai 3, 4 vezes 1, 4, com 3, 7. Como eu tenho uma casa decimal, eu coloco uma casa decimal aqui.
Portanto, a área 1 é 73,6 centímetros quadrados. Ótimo, a gente já tem uma relação. A gente vai partir para onde? Vai partir para as outras. Vamos lá. A gente achou uma área, vamos atrás da outra. Área número 2. Já vou colocar direto. Quem é a base da área 2? 12. Quem é a altura da área 2? 5. Então, a área da figura 2 vai ser quem? 12 vezes 5, 12 vezes 10 é 120. 120 dividido por 2 é 60 centímetros quadrados. Então, essa é a área do retângulo menorzinho, do retângulo 2. E qual vai ser a área total? A área total é a soma dessas áreas. Eu somo a área 1 mais a área 2. E aí, eu tenho que a área total dessa planta, da varanda no caso, vai ser 60 mais 73,2. Ó, 60 mais 70 dá 130. 130 mais 3,6 vai dar 133,6, certo? Deixa eu ajustar esse 1 aqui, que ficou muito próximo. Colocar assim. Perfeito. Centímetros quadrados. Essa é a área do quê? Essa é a área da planificação. Aí você olha assim e fala, opa, olha a letra D aqui com o número. Mas cuidado que ainda não terminou. Por quê? Porque ele quer saber a medida real. A gente não achou a medida real, a gente achou a medida fictícia, a área fictícia. Então, a gente vai partir para onde? A gente vai partir para a escala. Agora ficou bom porque agora é o quê? Regrinha de 3, ó. Para cada 1 centímetro fictício, a gente tem 50 centímetros reais. E para cada 133,6 centímetros quadrados, qual é a medida real? Tá vendo como a gente constrói a escala? Medida fictícia aqui em cima, medida real aqui embaixo. E aí você olha, você vê, acho que diabo é isso aqui, ó. Esse aqui está em centímetros quadrados, esse aqui está em centímetros. E aí é o ajuste. Qual é o ajuste? Aqui não está falando que ele quer a medida real da área. A nossa escala, ela está com uma dimensão, 1 centímetro para 50 centímetros. E aqui desse lado está com 2 dimensões, então algum ajuste precisa ser feito. E o ajuste é elevar essa escala ao quadrado. Mesma coisa acontece quando ele quer volume. E quando é comprimento somente, quando é uma dimensão só, a gente faz o quê? A gente faz do jeito que já vem, certo? Se aqui fosse assim, ó, a medida real da base, a medida real da altura, ele só quer saber de uma dimensão. Então, tudo certo, tudo tranquilo, mas aqui ele quer saber de 2 dimensões, então a gente faz esse ajuste. E aí é só elevar, ficando 1 centímetro, 1 ao quadrado dá 1 mesmo. 50 ao quadrado vai dar quanto? 5 vezes 5 dá 25. E aqui fica 10 ao quadrado, dá 100, então coloca 2 zeros. Isso vai ser igual a 133,6 aqui embaixo o x. Ou seja, para cada 1 centímetro quadrado da nossa figura, do tamanho real, existem 2.500 centímetros quadrados do tamanho real, certo? Recapitulando, para cada 1 centímetro do tamanho fictício, a gente tem 2.500 centímetros do tamanho real. E para 133,6 centímetros quadrados do tamanho fictício, qual será a medida real? E aí a gente cai no quê? Numa regrinha de 3 tops, que é só multiplicar cruzado. E aí acaba com a questão. Ficando então a nossa conta aqui, perfeito? Vamos fazer devagarzinho, ok? Para que você não se preocupe, para que não pegue muitas informações. Então, eu vou fazer a multiplicação normal, perfeito? Sem inventar tanto. Eu só vou inventar isso aqui, ó. Aqui vai ficar 133,6. Aqui a gente poderia simplificar por fração, mas eu não vou fazer isso. Aqui é 2.500. Como termina com 2 zeros, eu não vou utilizar. Vou colocar só 25 e no final a gente utiliza ele, perfeito? Ficando assim, ó. Vamos fazer a conta, aqui não tem o que fazer. 5 vezes 6 dá 30, bota o 0, vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18, bota o 8, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 1, 16, bota o 6, vai 1. 5 vezes 1, 5, 1, 6. Perfeito. 2 vezes 6 dá 12, bota o 2, vai 1.
2 vezes 3 com 1, 7. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Foi nas contas, fica 0, 0, 1. 7, 14, 1. 13, 1, 3. Ou seja, aqui tem quantos? Tem 3.000. Peraí, deixa eu fazer a conta. Pronto, aqui ó. 33.400. Perfeito? E aí você olha assim, será que é esse resultado mesmo? Mas ó, aqui a gente tem o quê? Ó, uma casa decimal. Uma casa decimal, então ó, a gente coloca uma casa decimal aqui. Ou seja, portanto, esse zerinho final nem conta, certo? Ficando somente que o x é igual a 3.340 centímetros cúbicos. Aí você pensa, você olha de novo, que diabo é isso aqui, Gabriel? Ó, cuidado, certo? Cuidado, ó. Deixa eu apagar esses 2 centímetros aqui. Por quê? Porque a gente fez com quem? Com 25. Mas aqui é 2.500. Então a gente coloca o quê? O resultado é esse. A gente adiciona os 2 zeros do 2.500, ó. E agora sim, deixa eu apagar essa parte aqui que não precisa, né? A gente pode excluir aqui. Perfeito. Pronto, ótimo, apagado. E aí, então, vai ficar quanto? Centímetros quadrados. Perfeito. Esse, então, é o tamanho da área da varanda real, certo? Aqui tem o quê? Aqui tem 334.000 centímetros quadrados. Aí você olha para as alternativas e não tem uma assim. Mas ele quer, porque não tem uma? Porque ele quer em metro quadrado. Mas quando a gente converte, se você perceber, de tamanho, a gente converte para 100, para 1.000, para 10.000, para 1 milhão. Então, o início não vai mudar. E só a letra A tem esse início. Então, a letra A se torna a nossa resposta, tá certo? Mas só por observação, para você perceber, se a gente fosse converter para metro quadrado, a gente tem que lembrar dessa relação. Ó. Se eu quero converter 100 centímetros para metros, eu tenho 1 metro, certo? 100 centímetros equivale a 1 metro. Porém, 1 metro quadrado equivale a quantos centímetros? Equivale a 100 centímetros. Porém, esse 100 ele vai ao quadrado, ficando 100 ao quadrado, certo? Centímetros. E 100 ao quadrado é quanto? 100 ao quadrado é 100 e adiciona 2 zeros. Ou seja, 10.000 centímetros quadrados equivale a 1 metro quadrado. Portanto, se a gente fosse converter, aqui eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Eu iria dividir esse número por 10.000. Então, ele está com a vírgula que anda 1, 2, 3, 4 casas decimais. Ficando, então, 33,4 metros quadrados, que é a nossa letra A. Letra A de... Se você... eu esqueci completamente qual é a letra A. E aí, dê um feedback nos comentários, siga nossa página, compartilhe com seus amigos. Se você ficou com dúvida, se você não entendeu alguma parte, coloque nos comentários, isso vai nos ajudar a melhorar. Compartilhe, inscreva-se. Se é a primeira vez, inscreva-se, vá lá no Instagram, manda uma mensagem, a gente sempre responde. Muito obrigado e tchau!